o pessoal sempre pergunta pra gente por que o homem não voltou mais pra Lua. Sim. Aí eu respondo, por que o homem foi pra Lua? Exato. Aí eu começo a entrar na questão geopolítica e tudo mais. Você comentou um dia desse, falou sobre geopolítica, né? Porque, cara, pra saber sobre a ida do homem à Lua, você não tem que saber de astronauta, é geopolítica. Geopolítica. Então, aí o que acontece? Quando um bom ficção científica trabalha com essas coisas. Claro. Né? Por exemplo, Jornada nas Estrelas. Star Trek fez 55 anos agora em setembro. Né? Quando ele foi lançado, né, no Kirk e Spock, né, que não é nem a melhor série que eu mais curto, só acho que merece uma importância por serem pioneiros. Quando eles lançaram, eles tinham uma ponte em que havia uma mulher negra em posição de liderança, era um oficial. Você tinha os timoneiros da Enterprise, eram um japonês e um russo. Cara, em plena Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Era uma quebra já, né? Os caras vieram... Depois de Pearl Harbor. Então, são os dois timoneiros, né? Na frente. Tá, o comandante era americano de São Francisco, Kirk. Mas também, né? Agora, o Spock, para muitas pessoas do cinturão da Bíblia ali, que é o sul dos Estados Unidos, ele era um demônio, porque tinha as orelhas pontudas. Ah, tá, com as orelhinhas. Ele era um alienígena. Inclusive, se você for vendo as tripulações das várias séries, Jornada nas Estrelas não é só o Kirk, Spock e McCoy. Você tem 8. Qual que é que você mais gosta? Eu curto a Deep Space Nine. Deep Space Nine. Deep Space Nine vem assim, tem a geração, a gente chama de TOS, né? The Old Series, a série antiga, com o original. Tem um desenho animado que é com aquele universo. Depois vem a nova geração com o Picard, com o Patrick Stewart. Né? E logo depois vem o Deep Space Nine, que é uma série mais sombria. Entendi. Mais sombria, mais... o que acontece? O universo de Star Trek é um universo utópico, em que a sociedade se resolveu, a fome acabou, as guerras acabaram e as discriminações também acabaram. Por isso tem uma mulher negra ali, em posição de igualdade. Tanto faz que não quer dizer nada. Tem tem a capitã mulher, né, em plena... Na época em que foi criada, as mulheres ainda estavam lutando por igualdade, né? Então você tem a sociedade... O Gene Roddenberry, que foi o criador, que bolou isso tudo, ele está imaginando um universo futuro... Ideal. Um mundo socialista utópico, em que as classes sociais não existem e o dinheiro não existia. Então, a maior parte dos conflitos que a tripulação da nave original Enterprise enfrenta são com outras civilizações. Ainda não chegaram nesse nível. Que ainda não chegaram nesse nível. Ou chegaram de forma disfarçada. Entendi. Tem uns episódios muito bons. E esses episódios, você não vai ficar preocupado muito com a questão da dobra espacial. Sim. O que é dobra espacial, o que é cristal de lítio, antimatéria e tudo mais. Porque se você pegar naquilo mesmo, fica complicado. Porque, por exemplo, eu sou um crítico a essa questão da antecipação de ficção assim, do Star Trek, por exemplo. Algumas coisas que existem em Star Trek que não fazem sentido. Você tem um processador de alimentos. Ele pede e a comida fica pronta. Não estou querendo dizer que se aquilo é impossível ou não é possível. Estou querendo dizer o seguinte, se eles têm aquilo, para que eles vão precisar explorar um outro planeta? Se é por comida? Não, por qualquer coisa. Ele sintetiza qualquer coisa. Eu quero um anel de brilhantes. Eu quero sei lá, entendeu? Então, quer dizer, para que você vai explorar? Não, por conhecimento. Aí a ideia que eles botam, não, estão explorando porque estão buscando conhecimento e não riquezas. Tá, tudo bem, legal. Você tem a energia, era antimatéria. Pô, você tem energia antimatéria, você tem energia praticamente infinita, né? Mas de vez em quando eles têm que fazer umas limitações para ter aventura. Porque a ficção científica é um entretenimento, não é uma aula de ciências. Sim, claro. Se você encarar a ficção científica como uma aula de ciências... Aí ferrou, né? Ferrou. Aí ferrou mesmo. Você pode até tirar alguma coisa legal às vezes. Dependendo da ficção científica, tem umas coisas legais que você tira. Tem um pessoal que chama aquela que o pessoal classifica, não sei se você concorda ou não, hard sci-fi, né? Sim, tem, mas não, exatamente. A hard e a soft, né? A hard geralmente está ligada às ciências exatas. Física, química, biologia. E a soft geralmente às ciências humanas. História, sociologia e tudo mais. Então você tem as duas coisas, né? Então tem muita coisa legal de soft sci-fi em Star Trek. Por exemplo, você encontra... tem uns episódios interessantes do tipo... Eles chegam num planeta em que alguém deixou lá um livro. E os caras pegaram aquele livro que veio do céu,
né? Opa, É uma Bíblia. Aham. E eles fazem uma sociedade em cima daquele livro. Então tem um planeta que a sociedade Que é a baseia. Terra, né? É, Basicamente. é a Terra, isso. E é baseado, por exemplo, nas gangues da máfia como é que é? Daquela cidade que teve um Al Capone, Caramba 4. Nova York, né? Não, Nova York não. Chicago? Chicago. Aham. O cara deixou um livro desse lá, uma Entendi. nave que passou. Então eles formaram a sociedade toda Baseado naquilo, naquelas regras. Então, Aquilo ali era normal. Era normal. Né? Mentira. E aí tem um outro planeta, inclusive, que você chega no planeta e o planeta é dominado por nazistas. Chegou um sociólogo maluco lá e instaurou o nazismo no Aquilo planeta. ali é o normal pra eles. É o normal. Então, mas aí, por que é isso, né? Na verdade, a ficção científica é uma espécie de mitologia moderna. E você usa metáforas para falar de coisas atuais. Então, quando o Star Trek foi lançado, falou de coisas que a censura não deixava falar. Vietnã, Mas aí, como tinha essa apartheid, roupagem de ficção, isso, passava. apartheid, problemas sociais, Entendi. feminismo, tudo Foi isso uma sacada do cara, né? sensacional. Dele, como que eu vou tratar desses temas sem eu ser massacrado? Cara, é ficção. É ficção. Acabou. Não, em vez de falar do negro e branco, fala de um cara que é azul, outro que é verde. Sim. É a mesma coisa, só que passa, né? Tem um episódio, inclusive, que é muito legal, que tem uma raça que tem metade do rosto preta, metade do rosto branca. E tem os dois que estão brigando. São os dois. Depois a gente descobre que foram os únicos que sobraram daquela raça, porque eles se destruíram. Aí eles estão brigando e dizem, mas vocês são idênticos. Não, meu lado preto é o direito, dele é o esquerdo. Aí você olha para o outro, tipo... Entendeu? Como se fizesse diferença, né? Aí se você ver, né? Que diferença tem a cor da pele e tudo mais? Então, são assuntos que estão ali, tão ótimos, que você pode trabalhar eles muito bem. Entendi. A Jornada nas Estrelas do Kirk McCoy, depois tem um Picard que vem uma coisa assim, eles tentam resolver alguns problemas que tinham na primeira série, que, por exemplo, na série do Kirk, do Picard, eles chegam num planeta perigoso, quem desce? O comandante, o capitão, o imediato, o médico-chefe e o engenheiro-chefe, só. Não faz sentido isso, cara. Tu vai no Os planeta... principais, né? Em vez de você mandar, tipo, soldado e tal, não, desce o comandante do AV pra ser Desce morto e todo acabou, mundo. né? É. E só morria quem tinha camisa vermelha. Entendi. Então não faz sentido. Aí que eles tentaram consertar isso na nova geração. Picard já não ia mais em missões dessas, ele tinha um cara pra fazer isso e tal. Só que para um outro lado ficou chato. Entendi. Eles têm que trabalhar com entretenimento Sim. e tem que tentar ter ser uma coisa Tem que verossímil. ter esse equilíbrio, né? Se for verossímil demais, é muito chato. Então, A nova é a Discovery, não, né? a mais recente agora é a Discovery. Na verdade, tem desenho animado agora, que é o Lower Decks, que é sensacional. Ah, tá. Meio Simpsons, só que com é um deboche. Entendi. Né? Uma sátira. A sátira muito engraçado, muito bom. O gênero dos Simpsons. Você tem um que está surgindo agora, que vai ser um desenho animado para criança de aventura, que é o Prodigy. Você tem... A Discovery foi a primeira que voltou, vamos dizer assim. Né? Mas você tem, então, a do Kirk, tem a do Picard, e tem essa que é Deep Space Nine, que eu curto mais, que essa é uma estação espacial perto de um buraco de minhoca. E a ideia é que o buraco de minhoca tem um valor comercial incrível, porque liga a galáxia do outro lado. Certo. Só que a estação espacial fica perto de um planeta que foi dominado por uma raça por muitos anos, uma raça muito malvada, os Cardassianos, e eles conseguiram se libertar. A Federação entra meio para tentar resolver os problemas. Então você tem ali uma coisa muito parecida com os conflitos da Palestina, por exemplo. O buraco de minhoca é o petróleo. Entendi, claro. Né? Aquele povo que seriam os palestinos, ou ora são os palestinos, ora são os israelenses, né? Os cardassianos, ora são os nazistas. Então você tem todo um ranço de ódio e tal ali. E a Federação entra no meio para tentar, porque a Federação é a humanidade que deu certo. Entendi. Mas aí você de vez em quando encontra o cara que é a humanidade que deu certo, mas que acaba se... Eles sempre trabalham com questões éticas. Então aí depois... E eles tentam pegar da época, sim? Ou não? Não sempre? Sim. Mas pegam as coisas mais antigas também. Aí depois vem o Voyager, que é uma das poucas que eu não conheço muito bem, que é uma nave que fica perdida no outro lado da galáxia. Isso, bacana é isso. Tudo que acontece em Jornada nas Estrelas é dentro da nossa galáxia. Entendi. A galáxia é dividida em quadrantes. Isso é muito legal. As pessoas pensam em outras galáxias. Não, só na nossa galáxia. Aqui. Já seria coisa pra caramba. Claro. Né? Então é dividido em quadrantes e é assim, a Federação está no quadrante alfa e beta. Está no meio assim dos dois. No outro lado da galáxia ninguém foi ainda. Daquele lado, era muito longe.
Então tem um episódio que por uma força poderosa joga a nave pro outro lado e para ela voltar demoraria 70 anos. Então ela vai tentando voltar, usando os recursos que tem. Uma nave sozinha. Então aí tem muita aventura, é a Voyager. Depois vem uma que eles fizeram que é uma prequel, contando a história antes do Kirk. Que legal. Aí eu achei legal, que é a Enterprise. Aí a nave não tem aquelas coisas todas que a outra nave tem. É uma nave menor, mais apertada. Não tem... sai sem phaser, sem raios de força, sem torpedos fotônicos. O teletransporte às vezes funciona, às vezes não. Entendi. É como se estavam desenvolvendo aquela tecnologia. E ao longo do tempo eles vão desenvolvendo a tecnologia. Tem um episódio que pra mim é o melhor de todas as séries, que chama-se Dear Doctor, Querido Doutor. É um alienígena que é o doutor da nave, que ia analisando os seres humanos. Daquele tempo, os seres humanos que deram certo, né? E eles têm uma coisa que foi inventado para a série que eu acho sensacional, que é a chamada a diretiva principal. A diretiva principal diz o seguinte: uma nave, a Federação, as naves espaciais não podem intervir num planeta que esteja em desenvolvimento. Entendi. Você não pode chegar lá e fazer o que você quiser. Você não pode interferir no desenvolvimento daquele planeta. Você tem que respeitar o desenvolvimento. Se eles já conseguiram viagens espaciais, eles já chegaram num nível que tá aí tudo você bem. pode, aí você pode entrar você e pode, pronto. mas você sempre tem que respeitar a cultura do planeta. Então eles se metem em um monte de confusões por causa disso, porque tem tipo um planeta, eles chegam lá e cometem um erro qualquer e são condenados à morte, coisa do tipo, né? E nesse episódio, The Air Doctor, eles chegam num planeta que é interessante. Tá tendo uma doença no planeta e a doença tá muito grave. Eles têm mais tecnologia para resolver, eles têm tecnologia para isso, só que eles não podem... Podemos intervir ou não? Não, eles já foram visitados por povos que viajam mais rápido que a luz. Então a gente pode intervir de alguma maneira. Só que aí o médico começa a examinar, o planeta tinha duas raças sencientes. Uma que era tratada como serviçal e uma outra mais intelectual. A que estava doente era a raça superior. Entendi. E aí o médico chega à conclusão seguinte: não, isso é um processo natural e que essa espécie vai se extinguir e a outra vai tomar. Se nós intervirmos, vai mudar todo o eu vou mudar desenvolvimento tudo. aí. Ele falou: eu tenho até a cura da doença, mas eu não posso. Eticamente, eu não posso. Aí o capitão para e fala... Porque esse capitão, né, ele quer ajudar todo mundo. Mas se você ajudar dessa maneira, você não está ajudando. Exato. Tu tá ferrando com tudo. Porque a outra raça que está subserviente nunca vai poder se libertar. Nunca vai poder chegar ali.